Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz em estar aqui essa noite para compartilhar uma palavra com vocês. Feliz pela vida de cada um que está aqui essa noite. Nós estamos chegando ao final do ano, né? Esse é o nosso último culto desse ano de 2020. E espero que Deus possa falar com vocês essa noite. Eu sei que todos nós viemos aqui para ouvir o que Ele tem para falar conosco, né? Antes de nós começarmos, vamos orar, fechar nossos olhos. Papai, nós estamos aqui, Senhor, para realmente ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Pai, tira todas as coisas que vão nos distrair de entender a Tua Palavra, que nesse momento o nosso coração, Pai, possa estar realmente totalmente aberto, como uma terra seca, Pai, sedenta por ouvir a Tua Palavra, Senhor. Eu peço que Tu me uses, Senhor, não para falar o que a minha mente ou o meu coração pensam, mas para falar o que o Senhor tem para falar com os Teus filhos, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue se movendo em nosso meio, Deus, trazendo-nos revelações do Senhor, Pai, para nossas vidas. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um relacionamento. Nós sabemos que nessa época de Natal, né, o nome de Jesus é muito falado. Nós que somos cristãos, a gente fala de Jesus, né, todos os domingos, todos os dias. Mas o mundo, de uma forma geral, em dezembro, eles lembram de Jesus, né? Mas o que a gente vai falar essa noite? Além de nós falarmos de Jesus, é muito bom, eu amo falar de Jesus, nós temos que falar, mas qual que é a diferença de nós como cristãos que conhecemos a palavra de Deus? Que nós não só falamos, mas que nós também praticamos a palavra de Deus. O ensinamento que eu vou trazer hoje está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o quê? A parte da Bíblia, né, onde Jesus ensina os fundamentos elementares e basilares da fé cristã. Ele fala sobre o que é essencial para nós como cristãos. A palavra está em Mateus 7, 12. Os irmãos podem abrir. E nós vamos ler. Amém? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. 7, 12. Bom, esse versículo, eu creio que todos aqui já conhecem, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Aqui é um mandamento de Jesus para nossas vidas. Muitas pessoas conhecem esse ensinamento como a regra de ouro. Outros conhecem como uma regra áurea. Entretanto, o que é esse ensinamento? É um princípio moral ensinado por Jesus para nossas vidas. O que é um princípio moral? Princípio moral são conjuntos de valores, normas e que devem regir o nosso relacionamento com nossa família, com nossos amigos, na sociedade. E esse ensino de Jesus é para quê? Para que nós possamos viver um ambiente com bem-estar social, um ambiente agradável. E Jesus vem para nos trazer isso também, né? Jesus é a nossa paz, é a nossa luz da nossa vida. E esse ensinamento, ele é muito simples, né? Quando fala assim, fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse a mim. Apesar desse versículo ser muito conhecido, eu fui pesquisar, né? O primeiro a falar ele não foi Jesus. Esse conceito, ele aparece na história pelo menos há 600 anos antes de Cristo. Só que sempre que ele aparecia, né, em várias religiões, no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no islamismo, esse conceito aparece. Só que ele sempre aparece de uma forma negativa e proibitiva. Como assim? Nessas religiões, sempre que esse ensino aparecia, ele aparecia assim: não façam aos outros o que vocês não gostariam que fizesse a vocês. Mas Jesus é diferente. Jesus vem com essa palavra, mas ele traz uma conotação positiva, uma conotação diretiva. E ele nos diz o quê? Façam aos outros o que vocês gostariam que fizesse a vocês. E aí está o diferencial, né? Vários conceitos do mundo são uma coisa, mas o de Jesus é totalmente oposto. Enquanto as outras religiões pregavam que nós não devemos fazer aos outros o que nós não gostamos que fizéssemos a nós, está correto? Tá. Mas Jesus vem o quê?
para falar que nós devemos fazer para os outros o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Quem aqui gosta de ser maltratado? Quem aqui gosta de conviver com pessoas orgulhosas, com pessoas que não cumprimentam, com pessoas mal educadas? Eu não gosto. Eu creio que ninguém aqui gosta. Então, por que muitas vezes nós se comportamos assim, né? E essa palavra veio ao meu coração e de encontro comigo. Porque Jesus, ele vem para nos transformar por completo. E também transformar os nossos relacionamentos. E quando nós estamos nele, nós temos que buscar ser diferentes também. E muitas vezes nós só queremos que os outros nos tratem bem, nós queremos que as pessoas sejam cordiais conosco, mas será que nós estamos sendo essas pessoas? E como, né, a gente está no último culto do ano, eu trouxe essa proposta para a gente refletir, né, e meditar um pouco sobre como está o nosso comportamento. Será que a forma que você está tratando as pessoas é a forma que você gostaria de ser tratado? Esse ensinamento, né, vamos voltar para aqui, ele é muito simples, como todos os ensinamentos de Jesus é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo, porque ele produz uma mudança se a gente realmente praticá-lo. O começo do versículo diz assim: em todas as coisas. Em todas as coisas. Muitas vezes nós entendemos eu vou fazer o que eu quero para as pessoas que estão próximas de mim, para as pessoas que eu amo, mas Jesus diz, em todas as coisas, seja com os seus amigos mais próximos, seja com os seus familiares, seja com aquelas pessoas que você nem gosta, porque muitas pessoas não gostam da gente, né? Simplesmente pelo fato da gente existir. E é normal, nós temos que conviver com isso. Só que nós, como cristãos, temos o quê? Em todas as coisas, fazer o bem. Muitas vezes nós só selecionamos. Eu só faço bem para o James, porque eu gosto dele. Eu só faço bem para fulano, porque eu gosto dele. E Jesus nos chama para não fazer só para quem está próximo de nós, mas para todas as pessoas e de uma forma igual. O segundo ensinamento que nós aprendemos é que façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Fazer aos outros o que nós gostaríamos. Eu gosto de ser bem tratado, e todo mundo aqui gosta, né? Eu creio nisso. E será que eu e você estamos tratando as pessoas da forma que nós gostaríamos de ser tratado? Será que se você mesmo tivesse que ser tratado da forma que você trata? E isso, gente, começa na nossa família. Porque muitas vezes é fácil eu tratar vocês da forma que eu gostaria de ser tratado. E na minha família? E com as pessoas que são mais próximas de mim? Eu trato elas da forma que eu gostaria de ser tratado? E Jesus nos diz que nós temos que fazer o bem para as pessoas. A terceira coisa, que continua falando ali, essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Essência. Esse ensinamento ele é simples, mas Jesus fala que o que ele é? Essência. O que é a essência? Essência, ela é o mais básico, ela é o centro, é o mais importante. O Espírito é o principal de algo. E o próprio Jesus, aqui no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 12, é Jesus nos falando isso. E ele nos diz que fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós é a essência de tudo que os profetas e a lei ensinam. Tá bom. E quando a gente volta, né? O que os profetas e a lei ensinam? Jesus, em Mateus 22, 36, os fariseus questionam ele, né? Quais são os mandamentos mais importantes? E Jesus nos diz assim, que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos é que se baseiam toda a lei e os profetas. E aqui, Jesus de novo fala que Mateus 12, 7, 12, é a essência. O que a gente pode entender? Que essa passagem de Mateus 7,12, ela é como uma reformulação de amar o próximo. Como eu amo o próximo? Fazendo o que eu gostaria que fizesse a mim. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando que eu amo a Deus, a qual criou o meu próximo, a imagem e semelhança dele. Eu demonstro que eu estou amando o meu próximo e que eu estou me amando, porque eu estou fazendo algo que eu gostaria também que fizesse a mim. Então, por isso que Jesus nos diz que esse versículo aqui é a essência. Vocês entenderam? Porque quando a gente cumpre ele, nós estamos cumprindo o principal mandamento. Aí vocês perguntam, né? É simples. Mas será que nós estamos cumprindo? Verdadeiramente?
Porque muitas vezes você acha, não, eu estou cumprindo, mas você talvez está fazendo só com os seus próximos. E com as pessoas que não gostam de você, não vão com a sua cara. E com as pessoas com os estranhos, com as pessoas que não podem te oferecer nada. Com os mais pobres, com os mais humildes, com os desamparados. Será que você trata eles também das formas que você gostaria de ser tratado? Porque tem pessoa que é assim, né? Quando elas vê alguém que pode proporcionar algo para ela, ela até muda o semblante. Ela sorri, ela cumprimenta. Mas e quando não tem ninguém lá te olhando? Você está com uma pessoa simples, alguém chega na sua casa para pedir alguma coisa, ou você sai a algum lugar, vê um estranho, e aí? Como que você reage? A sua reação nesse momento vai provar se realmente você está vivendo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a gente pratica esse versículo, que é fazer aos outros o que nós gostaríamos, nós estamos cumprindo, né, a essência da palavra de Deus. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse para nós, assim de cara, parece ser simples, mas não é simples. Por quê? Porque é do pecado que habita em nós. Nós achamos simples. Todo mundo acha simples quando lê isso. Mas porque do pecado que está em nós, na hora de praticar, nós não conseguimos. E como nós vamos conseguir realmente praticar? Na medida que nós formos se aproximando mais de Deus. Nós vamos estar Ele vai estar nos enchendo do Espírito Santo, e a partir disso a gente vai conseguir colocar isso de uma forma mais clara e em prática. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples, né? Você vê, o primeiro mandamento e o segundo é tão simples, esse outro é tão simples também, mas por que a gente não consegue praticar? Filósofos, né, contemporâneos, eles dizem que o ser humano, ele tem dificuldade de fazer o simples, porque a gente está acostumado com o complexo, a gente está acostumado em oferecer sacrifícios, a gente está acostumado em fazer promessas, em fazer votos, em oferecer indulgências. A gente tem facilidade, não, se Deus fazer isso, eu vou fazer isso. Mas a gente muitas vezes não tem facilidade para fazer o tão simples que Jesus propõe. Você pode ver, não é nas coisas mais simples, parece que a gente tem mais dificuldade, porque essas coisas mais simples, elas exigem o quê? O Espírito. É o Espírito que vai nos fazer reagir dessa forma. E muitas vezes nós não conseguimos por que disso. Tudo que Jesus propõe na palavra é simples, mas nós só vamos conseguir realmente praticar à medida que nós estivermos se aproximando dele e nos deixar ser contagiado por ele, né? Então, esse ensinamento, como os dois mandamentos mais importantes, eles nos mostram o quê? Que o Evangelho, além de ser simples, ele não é centrado em mim mesmo. Mas ele é centrado o quê? No próximo, é centrado em Jesus, primeiramente, e depois no próximo. E muitas vezes nós temos a tendência de centrar tudo em nós. E tanto Mateus 22, quanto Mateus 7, que é o que a gente acabou de ler aqui, eles são ensinos que refletem o quê? O amor de Jesus e de Deus por nós. Tanto você amar o próximo, como fazer o que você quer que vos façam, é uma forma de demonstrar o amor. Então, esses versículos nos mostram o quê? A essência do amor, o tanto que Deus nos ama e o tanto que Ele quer também que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, né? O amor, muitas vezes a gente pensa assim, se eu sentir que tem que fazer uma coisa boa para o outro, eu faço. Mas não é assim. O amor é uma decisão. A gente decide fazer o bem, independente se você está sentindo no seu coração ou não, porque nós não vivemos de sentimento, nós temos que viver com a decisão, porque Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Deus mandou Jesus para nos salvar. Você acha que foi porque Ele sentiu? Não, foi porque Ele decidiu nos salvar e reatar o nosso relacionamento com Cristo. E assim também nós não temos que agir com amor só quando a gente sente, eu senti no meu coração que eu tenho que ser mais amoroso com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus amigos. Não. Independente de eu sentir, porque como eu falei, como o pecado faz parte da nossa vida, muitas vezes a gente não vai sentir essa vontade de amar as pessoas, mas nós temos que decidir, porque Jesus nos decidiu nos amar mesmo sem a gente merecer. Vocês entendem? E daí, quando a gente tiver essa sensibilidade para realmente decidir, colocar em prática, é que a gente vai estar realmente vivendo o que Deus tem para nós, vivendo a palavra dele. Amém?
E daí você pode estar se perguntando, tá bom, eu quero fazer o bem para o próximo, eu quero, nesse ano que a gente vai entrar, nessa semana agora, buscar fazer mais as coisas para o próximo como eu gostaria que fizesse comigo. Mas como eu faço isso? E Jesus nos explica também. Como a Thaís falou, né? A Bíblia, ela é tão completa que ela nos ensina tudo. Jesus aqui, ele pede para nós, né? Façam o bem. É uma ordem. Façam o bem, né? Façam o que vocês gostariam que fizesse a vocês para o próximo. Mas ele também nos explica como fazer isso. Eu quero que vocês abram lá em Lucas 6, que daí Jesus falando e explicando o que é fazer o bem para o outro, e em qual contexto isso está. Mas antes, né, antes da gente entrar, eu vou falar assim, eu gostaria de perguntar para vocês, né, para a gente refletir, vocês não precisam me responder. Como você gostaria de ser tratado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você gostaria de ser tratado como você trata as pessoas hoje? A maneira como você trata as pessoas reflete o Jesus a quem você serve? O Jesus a qual alcançou sua vida? Sejam sinceros com vocês mesmos, porque a pior mentira é aquela que a gente se engana. Eu posso falar para mim, sim, isso eu faço tudo. Mas se eu estou me enganando, é pior que eu mentir para vocês. Se vocês próprios estão se enganando. Então, a forma que você trata as pessoas reflete o Jesus poderoso, glorioso a qual você serve? Reflitam. Muitas vezes, o que a gente observa na nossa sociedade? Pessoas que não são cristãs, mas elas são mais amorosas, elas são mais simpáticas, são mais cordiais, são mais alegres, bondosas, pessoas atenciosas, pessoas que nem são cristãs. E nós, que somos cristãos, que fomos alcançados pela graça redentora e salvadora de Cristo, muitas vezes agimos totalmente diferente, vocês entendem? Pessoas que não se depararam com a gloriosa presença de Deus e são pessoas muitas vezes melhores que nós nesse quesito. E nós que fomos realmente alcançados, tratados e redimidos por Cristo, não somos assim. Não tem algo errado? Não deveria ser o oposto? Nós somos o sal e a luz do mundo. Jesus nos diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Por que pessoas que nem são cristãs brilham mais que nós? Por que pessoas que nem são cristãs trazem... O que é salgar? É o equilíbrio. Por que essas pessoas trazem mais equilíbrio para a sociedade do que nós que fomos transformados por Jesus? Eu me questionei. E eu questiono vocês também essa noite, para vocês refletir. Por que disso? Porque nós não estamos nos posicionando de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Porque se nós tivéssemos, é nós que íamos ser essas pessoas. É nós que íamos amar mais o próximo, ser mais atencioso e cordial. O que a gente tem que pensar? Primeiramente, Jesus não nos tratou como nós merecíamos. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e careciam da glória de Deus. E Romanos 5,10 diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus, em Jesus Cristo, restaurou o nosso relacionamento com Ele. Todos nós, antes de conhecer Jesus, era inimigo dele. Todo mundo que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é inimigo de Deus. E nós éramos esse inimigo. E como assim? Mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus nos amou, Deus transformou a nossa vida, Deus brilhou, a luz dele brilhou nas nossas vidas. E por que nós, que somos seres tão inferiores a Deus, não fazemos o mesmo? Por que nós não conseguimos amar? Eu falo, aqui estão os inimigos, mas nós às vezes não conseguimos amar nem quem não é o nosso inimigo, que imagina o nosso inimigo. Entendem? Porque o que a gente tem que pensar? Ai de nós, se Jesus tivesse nos tratado como nós merecíamos. O que nós merecíamos? O inferno. Porque todos nós pecamos, então estávamos destituídos da glória e da presença de Deus. E se não fosse Deus enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, nosso destino era o inferno. Mas você vê o amor de Deus em nos salvar? O Natal
é o quê? É o nascimento, onde a gente comemora o que Jesus fez em mandar o Filho dele para nos salvar, mesmo quando a gente ainda era inimigo dele. Então, quando a gente entende isso, realmente nós temos que buscar o quê? Nos colocar no lugar do nosso próximo, buscar nos colocar no lugar das pessoas que até a gente não gosta, porque Jesus fez isso por nós. Tudo o que Jesus nos ensina na palavra, Ele fez primeiro por nós. Ele amou a gente sem a gente merecer, Ele restaurou nossas vidas, Ele mudou os nossos caminhos, às vezes nós andávamos para a perdição e Ele nos trouxe para a luz. Amém? Agora como eu falei, né? Como que a gente coloca isso em prática? Vamos ler lá, em Lucas, capítulo 6, versículo 27 até o 36. Os irmãos acharam? Passo a ler. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem o amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. Quando tomarem as suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas os que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão no céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, como seu Pai é misericordioso. Que palavra confrontadora, não é? Jesus, quando eu li essa palavra, eu falei, meu Pai, isso é colocar a tua palavra em prática? É muito difícil, né? Mas o que a gente tem que entender? Jesus, o Espírito dele é que vai nos dar essa capacidade para colocar a palavra dele em prática. Essa passagem, a gente tem que ter um entendimento. Deixa eu ver aqui. Muitos cristãos, eles têm dificuldade de entender essa passagem que Jesus nos ensina aqui. Por quê? Essa passagem, ela só é possível de ser entendida com o olhar espiritual. E além do olhar espiritual, né, da ótica espiritual, a gente precisa o quê? Entender essa palavra com sabedoria, com prudência e com discernimento. Muitas pessoas usam essa palavra aqui para se aproveitar até mesmo dos cristãos. Porque, vocês têm que agir assim. Mas muitas vezes eles não entendem o que está por trás desse ensinamento de Jesus. E nós vamos ver hoje aqui, versículo por versículo, o que Jesus está ensinando verdadeiramente e como nós podemos colocar isso aqui em prática. Amém? O versículo 27 diz assim, mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Primeira coisa, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro sem a gente merecer. Assim também, nós temos que amar o nosso próximo, né? Aqui está falando, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia. Porque o Evangelho é isso, gente. O Evangelho é outro parâmetro. Se o mundo diz, não, ama quem te ama, faça o bem a quem faça o bem para você. Jesus é o contraposto disso. Jesus nos diz, ame os seus inimigos, orem por quem os persegue, faça o bem a quem quer o seu mal. Aí sim, a gente vai estar amando o nosso próximo. E isso é difícil para nós. Porque, de novo, pecado faz parte, muitas vezes, da nossa vida. Mas nós temos que pedir o quê? A Jesus, para nos dar essa capacidade de fazer isso. O segundo, o 28, diz assim, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Devemos fazer o bem, independente do mérito da pessoa. Independentemente se a pessoa fez o bem para nós ou não fez, nós temos que fazer o bem, porque nós somos
fomos encontrados por Cristo, somos pessoas diferentes. Não havia mérito nenhum, nem em mim e nem em você, para Jesus nos amar, para Jesus mandar o Filho dele para morrer por nós. Havia algum mérito em nós? Não, mas mesmo pelo contrário, tinha muitos deméritos em nós. Mas mesmo assim, Jesus não se importou com isso. Ele mandou Jesus pelo quê? Por amor a nós. E assim também, nós temos que amar as pessoas. Muitas vezes, se a pessoa te amaldiçoar, fala uma palavra de bênção para a vida dela. Contrapõe o mal que ela está te desejando com o bem. E muitas vezes, né, as pessoas pensam assim, tá, eu vou fazer o bem para o outro porque eu sei que o bem vai voltar para mim. E nós sabemos que não é bem assim. Você tem que fazer o bem para as pessoas, não querendo o bem de volta para você. Claro, talvez vai ser consequência, mas em certas circunstâncias, você pode fazer o bem para as pessoas, mas elas não vão te retribuir. Mas o que você tem que estar no teu coração? Que Jesus já fez o maior bem que podia ser feito. Gente, nós estamos em Cristo. Que coisa maravilhosa. Eu sempre falo com os meninos, né? Pensem, aonde vocês estariam agora, se não fosse Jesus Cristo? Eu penso, muitos teriam na bebida, muitos estariam na prostituição, muitos teriam separado, muitos teriam com a sua vida destruída, talvez nas drogas, talvez em crimes, no tráfico, ou em tantas outras coisas. Pensa, onde você estaria se Jesus não tivesse alcançado a sua vida? Quando eu penso isso de mim, eu já nem gosto de pensar, porque eu sei que nós fazemos escolhas erradas. E com certeza, todos nós íamos escolher coisas más, porque os nossos olhos estavam fechados, porque só Jesus que nos abre nossos olhos verdadeiramente. Entende? E quando a gente entende isso, a glória, a graça, o amor de Cristo por nós, nós temos que começar a agir de forma diferente. E se nós não começamos, é porque nós não entendemos. E se nós não entendemos, nós temos que se arrepender, falar para Jesus que não entendemos e não conseguimos, que Ele, através do Espírito Santo dEle, vai nos capacitar para fazer isso. Amém? O versículo 29 diz assim, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. E se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Esse versículo é muito emblemático, né? O que a gente entende? Aqui, não é literalmente dar a face. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Nos tempos de Jesus, receber um tapa na face configurava-se como um insulto público. E Jesus está dizendo aqui, aceite os insultos. No tempo de Jesus, quando alguém dava um tapa, era um insulto. E hoje também, talvez não vai vir um tapa literal, mas quando as pessoas te insultar, né, você não vai precisar dar a face, mas você não falar nada é como tivesse dar, porque o silêncio ele é mais poderoso. Se a gente vê aqui, nós como cristãos, nós temos que estar pronto para reagir aos insultos, não igual. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente já está pronto. Se a pessoa me falar isso, eu vou falar isso. Mas Jesus nos ensina o quê? Aqui nessa passagem. Se alguém lhe der um tapa, também ofereça o outro. Mas se alguém te xingar, te maltratar, falar uma coisa má para você, não fala de volta para ela. Entendeu? E isso é dar a face. É você não ir lá e dar um tapa nela. Entendeu? Mas é espiritual. E muitas vezes a gente tem dificuldade também de fazer isso. Por quê? Porque a gente não está vivendo em espírito. A gente está, muitas vezes, vivendo na carne. E só vai conseguir, porque você sabe, né? Quem aqui já foi insultado? Não vem aquele negócio na garganta para falar de novo? Tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muito... Estar em espírito para agir assim, não é verdade? Para dar o silêncio. Porque nós em si já estamos preparados para revidar. Entendem? E Jesus está falando aqui para a gente, não ajam assim. Se vocês agirem assim, vocês vão estar parecendo com o povo do mundo. E vocês não são do mundo, vocês são os meus eleitos, os meus filhos amados. E assim como a Bíblia está falando, é o que a gente tem que se comportar. Amém? Seguindo, dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Por quê? Porque nós temos o justo juiz que julga por nós. Mas todos esses ensinamentos é espiritual, né, gente? E a gente tem que pensar assim, quando você for prejudicado, ou quando alguém tomar alguma coisa de você, o que Jesus diz aqui? Não tente recuperá-las.
Não tente correr atrás disso. Deixa que o Jesus, Deus, o nosso justo juiz, intercede por nós. Porque é melhor. Porque você, às vezes, só vai recuperar o que você perdeu. Mas Jesus, Deus, vai te dar em dobro o que você perdeu. Entendem? E, realmente, os cristãos, muitas vezes, a gente tem esse conceito, né? Não, eu não posso ficar para trás. Se pegar de mim, eu pego de outro, eu tomo de volta. E Jesus, de novo, nos contrapõe a não fazer assim. Porque se a gente fazer assim, a gente vai estar de acordo com o padrão do mundo. E não é o padrão que a gente deve seguir. Seguindo, o 32 diz assim: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Nós temos que ser recíprocos com as pessoas, ou seja, fazer o bem com as pessoas, não somente com os nossos. Porque o que está falando aqui, gente? Se a gente ama só quem nos ama, a gente vai estar agindo como os pecadores. Todo mundo ama quem o ama. Vai dizer que não. Todo mundo faz o bem para quem faz o bem. Então, se você só está amando quem te ama e fazendo o bem para quem te faz o bem, você está agindo como o mundo age. O mundo age assim. Entende? Mas o que nós somos chamados? A amar até aqueles que não nos amam, a fazer o bem até quem não nos faz o bem. E, de novo, isso é difícil. Mas a gente tem que buscar o quê? Em Jesus. E sempre buscar assim. Muitas vezes a gente se depara com circunstâncias que a gente quer agir como o mundo age. Mas você tem que lembrar, falar para você mesmo: Obedias, Daniel, eu sou sal e luz. Eu sou diferente. Se o mundo está agindo assim, eu não vou agir assim. Porque Jesus fez por mim o que eu não merecia. Jesus me dá muito mais do que eu mereço. E por que eu vou reagir como o mundo reage? Por que eu vou me comportar como as pessoas do mundo se comportam? Não, eu vou me comportar como quem foi alcançado pela luz de Jesus. Amém? Seguindo, o 34 diz assim: e se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Muitas pessoas usam esse versículo também, né? Você tem que emprestar o dinheiro. Mas não é bem assim, gente. Primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente só pode emprestar o que é nosso. Então, muitas vezes você pensa assim, né? Todo mundo tem o seu salário, recebi o meu salário, veio alguém me pedir emprestado. Se eu tenho o mercado para pagar, a loja, a prestação do carro, a internet, logo o meu salário não é meu, como que eu vou emprestar ele? Entende? E a gente tem que ter esse conceito, você só pode emprestar o que é seu. Sim, aqui diz que a gente tem que emprestar não apenas para quem pode nos devolver, porque isso as pessoas do mundo fazem, mas a gente tem que emprestar até mesmo para quem talvez a gente pense que não vai poder pagar. Mas quando que você pode emprestar? Quando você tem para emprestar. E que esse dinheiro, como eu falei, é seu realmente. Se você ganha um salário e você tem várias contas para pagar, esse salário nem seu é, entende? Como que você vai emprestar? Porque você vai, vamos dizer, emprestei R$100 por James, mas eu devia esses R$100. Então, como que eu emprestei algo que não é meu? Então, a gente tem que ter esse entendimento também. A gente pode emprestar, mas quando é nosso. Outra coisa, não é sentimento, é decisão. Se você realmente tem para emprestar e você quer, porque além de tudo o dinheiro é seu, você deve emprestar, mas somente o que é seu. E aí esse é o ensinamento de Jesus para nós. Continuando. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Bate de novo, né? O negócio de você amar seus inimigos, amar as pessoas que não gostam de você, e não só as que amam você, não só as que gostam de você. E se você realmente puder emprestar, seja o que você tiver, como eu falei, se é seu, você pode emprestar. Também porque muitas vezes a gente se apega, né, tantas coisas materiais, seja o dinheiro, seja os nossos bens físicos, que a gente se apega tanto nisso. Muitas vezes um irmão precisa de algo. Nós sabemos, talvez, que ele precisa, né, mas a gente não empresta. Mas, de novo, com sabedoria. Com entendimento.
porque daí sim você vai poder ser uma bênção na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente empresta algo para uma pessoa que, na verdade, o que a gente está emprestando se torna uma maldição, porque Jesus estava fazendo aquilo para dar uma prova para ela. E nós vamos lá e ajudamos a pessoa. Entende? Por isso que eu falo para vocês, a gente só vai conseguir praticar isso aqui do jeito que Jesus quer quando a gente está nele. Porque daí ele sim vai dar um entendimento para a gente colocar isso em prática da maneira correta. Vamos continuar. Acima de tudo, façam o bem, né, como eu acabei de falar para vocês, sem esperando que o bem volte para você de novo. Porque muitas vezes, esse bem que você tanto espera, eu tratei bem, eu trato bem as pessoas, eu também posso ser bem tratado. Talvez as pessoas não vão me tratar tão bem. E não tem problema nenhum, gente, isso. Porque a gente tem que fazer o bem para as pessoas, porque nós fomos alcançados pela graça de Cristo. E Ele fez por nós o que nós merecíamos, o que nós não merecíamos. Então, sempre que vinha esse entendimento na tua cabeça, mas eu estou fazendo bem, mas ninguém me faz de volta. Pensa que Jesus já fez por você, que era muito mais do que você merecia. E, acima de tudo, onde há graça, há perdão. E quem foi alcançado pela graça e pelo poder de Jesus Cristo, torne-se uma pessoa misericordiosa. Torne-se uma pessoa também que ama o próximo. Porque você foi alcançado. Porque Jesus te amou primeiro. Então, porque disso, você também vai refletir isso na vida das outras pessoas. O lindo dessa palavra é que, agindo dessa forma, a própria palavra nos diz aqui, bem na parte B do 35. Então, a recompensa que receberão no céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Qual recompensa a gente vai ter agindo dessa forma? A primeira recompensa, ainda Jesus fala aqui, será uma grande recompensa. Recompensa espiritual. Eu não posso falar para vocês o que é, porque eu não sei. Nós só vamos saber qual é a nossa recompensa, qual é o nosso galardão, quando nós chegarmos lá, né, na glória com Cristo. Mas a gente tem a certeza que quem age dessa forma vai ter uma recompensa onde? No céu. Entendeu? Não espera aqui na terra. Porque talvez se você esperar aqui, você vai se decepcionar. E você vai parar de agir como Cristo quer que você haja. A gente vê os exemplos da fé. Muitas pessoas, daquelas que estão em Hebreus lá, elas fizeram o bem em toda a sua vida, mas elas não receberam o bem de volta. Mas mesmo assim, elas continuaram a fazer o bem, a servir as pessoas, a amar o próximo, mesmo não recebendo o bem em vida. E assim nós também temos que ser, porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui só nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. Gente, o que é 80, 90? Tem gente que está morrendo agora, né, porque do Covid, muito mais jovem, comparado com a eternidade que nós vamos ter em Cristo. Então, o tempinho que a gente está vivendo aqui é muito pouco. E a gente sabe que nós vamos falecer aqui e acordar na glória com Cristo eternamente. Imagina só viver essas recompensas ao lado dele. Que maravilhoso que vai ser. Entende? E nada aqui nesse mundo que as pessoas possam te devolver de volta vai ser tão recompensador quanto receber de Deus no céu essas recompensas. E isso que você tem que ter, entendeu? Porque se você for pensar assim, que eu só vou fazer o bem se eu vou ter aqui na hora ou nessa terra, isso vai acabar te desanimando, porque a gente conhece várias pessoas, né, que fazem o bem, são bondosas, né, agem de acordo com a palavra de Deus, mas elas estão com a visão aqui, na ótica do mundo. E como elas não vêem o resultado das ações dela, elas acabam desistindo. Mas eu peço para vocês, não olhem com essa ótica, olhem com o que Jesus fala aqui, que a nossa recompensa vai ser no céu. Se vir aqui na terra, amém, glória a Deus, desfrutem. Mas se não vir, continuem fazendo bem para as pessoas. Amém? E qual que é a próxima recompensa? Além da recompensa no céu, o que Jesus nos diz aqui? Agindo assim, vocês estarão agindo como filhos do Altíssimo. Imagina só. Como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas quando a gente age assim, nós estamos comprovando que de fato nós somos. Vocês entendem? Eu posso falar, eu sou filho de Deus. Jesus me adotou. Tem aquela música, né, que Jesus nos adotou. Todos nós somos filhos de Deus. Mas você pode falar. Mas se você não está agindo de acordo com o que a palavra de Deus está falando, você não é um filho de Deus. Por que ele diz aqui? Se de fato vocês agirem assim, vocês serão chamados de filho do Altíssimo. Quem não quer ser chamado de filho de Deus?
É muito bom, né? Filhinho amado, filhinha amada. E nós somos esses filhinhos amados de Jesus. Então, e assim nós temos que agir. Deixa eu ver aqui. A partir do momento que a gente entende o tanto que nós fomos perdoados, a gente também começa a perdoar as pessoas, porque a palavra de Deus diz em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando nós entendemos o tanto que nós estávamos necessitando de Deus, o tanto que nós somos alcançados e perdoados nele, nós também fazemos isso para as pessoas. Para finalizar, a palavra de Deus diz ali no último versículo, 36, sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso com vocês. Ser misericordioso. Você tem sido misericordioso? Esse ano de 2020 que passou, você foi uma pessoa misericordiosa com as pessoas que estão ao seu redor, tanto os próximos como os mais de longe? E Jesus nos diz aqui, sejam misericordiosos, assim como Deus é misericordioso comigo e com você. Deus é misericordioso conosco, e como os filhos dele, que entendeu a misericórdia nos dada, a dádiva, dessa misericórdia, nós também devemos ser misericordiosos com o próximo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5:7 que felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Por quem? Por Deus. Então, quando você é uma pessoa misericordiosa, você também vai ser tratado com Deus por misericórdia. Quem não quer a misericórdia de Deus? Nós clamamos, em vários momentos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas se você não está sendo uma pessoa misericordiosa com as pessoas, talvez Deus também não vai agir assim com você. Porque a palavra de Deus nos diz que a medida que você mede os outros, Deus vai usar para te medir. Se você não é misericordioso com as pessoas, Deus superabunda a misericórdia. Mas depende, entende? Talvez nem tanto. Por isso que a gente tem que realmente buscar ser misericordioso. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, alcançados por Ele. O nosso modelo é Jesus Cristo, e a gente tem que buscar a ser parecidos com Ele. E hoje, Jesus traz essa palavra para o seu coração, para você fazer aos outros o que você gostaria que Ele faça. Mas cabe a você decidir se, quando você sair daqui, amanhã, o próximo ano que vai se iniciar, se você vai fazer o bem, se você vai fazer o que Jesus nos ensina aqui. Vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. E nós sabemos que todo discurso que não vem acompanhado de ação e atitude, ele é o quê? Hipocrisia, falsidade. Se você fala, eu gostei, a partir de amanhã eu vou fazer o bem para os outros, vou tratar como eu gostaria de ser tratado, mas se você não faz, você não tem ação, não tem atitude, você está sendo um falso e um hipócrita. Entende? E quantas vezes nós somos? Não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos e falamos para nós mesmos que vamos colocar e não colocamos a palavra de Deus em prática? Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos sendo hipócritas. Conosco, com Deus e com as pessoas. Porque nós não estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu falo para mim mesmo, não faça isso. Porque a gente não vai estar agindo de forma que Deus quer que a gente haja, vivendo na luz que Jesus nos alcançou. Assim como a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 1,18, que a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão se perdendo. Muitas pessoas do mundo que ouvem essa palavra vão achar, isso aí que ele falou é uma loucura, Deus me livre. Ninguém vai conseguir cumprir. Mas para nós, que fomos alcançados por Cristo, o que é essa palavra? É poder de Deus. Mesmo que para o mundo, mesmo para as pessoas sejam loucura de amar quem não te ama, de fazer o bem para quem te faz o mal. Mas para quem entendeu Jesus, quem entendeu a palavra, isso é poder de Deus. Se você considera essa palavra impossível de ser praticada, ou uma loucura, é porque você está perecendo. É porque Jesus não alcançou você. Porque para quem alcançou e considera, está errado. Porque quem realmente foi alcançado, entende essa palavra e busca colocar em prática. E ela não é impossível. Por que ela não é impossível? Porque Jesus vai nos ajudar. Aí tem a boa notícia. Você pode estar se perguntando, ok, isso é muito bom, eu sinto que eu tenho que agir assim, eu sinto que eu tenho que ser uma pessoa mais misericordiosa, uma pessoa mais amorosa, mas como eu consigo isso? Porque para mim parece ser impossível. Como eu vivo isso? E eu digo para vocês, para mim também é impossível praticar essa palavra, porque ela é muito difícil.
Mas a boa notícia é que nós não vamos conseguir viver essa palavra com a força dos nossos braços, porque nós não vamos conseguir realmente. Mas Jesus nos diz em Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quem nos faz querer e realizar isso aqui que a palavra nos diz, é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Entendeu? Não é você, pelas forças dos seus braços, pela sua própria vontade, que vai conseguir cumprir isso aqui. Mas é pelo Espírito que está dentro de você, que habita em você. Todos nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. É Ele que vai colocar na sua mente, no seu coração, faça o bem. Ele te fez o mal, mostra que você é diferente. É o Espírito Santo de Deus que vai sussurrar no seu ouvido para você ser diferente. E tudo isso, de acordo com a boa vontade dEle. Cristo em nós, através do Espírito Santo, é que vai nos capacitar para cumprir essa palavra. Gálatas 5:25 nos diz assim, se a gente vive no Espírito, a gente anda no Espírito. Fazer isso aqui é atividade diária de quem anda no Espírito. Mas a gente só vai conseguir fazer isso vivendo no Espírito. Ouvindo a voz do Espírito Santo que habita em nós. Se toda vez que o Espírito fala algo para você, você negligencia, você vai lá e contrapõe aquilo. Você não está vivendo no Espírito, você não está andando no Espírito, logo, você não vai conseguir praticar mesmo. Porque a gente só consegue cumprir isso com o Espírito Santo nos ajudando. Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos conseguir viver e pôr em prática essa palavra. E como fazer isso? Buscando. A partir do momento que a gente busca, Ele vai se revelar a nós. E Ele vai nos capacitar para fazer isso. A reflexão dessa noite é para que você realmente possa guardar no seu coração essas instruções, como eu disse no começo, esse princípio moral ensinado por Jesus. E toda vez que você tiver dúvida se deve ou não fazer alguma coisa, coloque-se na situação da pessoa que está ali na sua frente. Veja se você gostaria de ser tratado da forma como você está pensando em tratar a pessoa. E talvez você pense, ela merece ser tratada assim. Mas mesmo se você pensar assim, pense que você merecia ser tratado de uma forma totalmente diferente de como Jesus te tratou e me tratou. Entendeu? E Jesus não levou isso em conta, e Ele nos tratou bem. Então você também tem que tratar o outro bem, independente se a pessoa merece ou não ser tratada bem. Porque você é diferente. Você é um eleito de Deus. Entendeu? O amor de Cristo nos alcançou. E nós temos que propagar esse amor. Como a gente propaga esse amor? Amando o nosso próximo, fazendo o bem para ele, e todos esses ensinamentos que eu falei essa noite. Fazendo isso, a gente vai estar realmente mostrando que nós somos diferentes, que nós entendemos o amor de Deus. Entender é pôr em prática. Se você não está praticando o amor, você não entendeu o amor. Nessa época de Natal, muitas pessoas, o amor de Deus me alcançou e tal, mas elas não agem com amor. Traduzindo, não entenderam nada. Porque só o fato de Jesus nascer já mostra o amor dele, por nós. E se a gente não está propagando esse amor, nós não entendemos ele. Nós, como cristãos, temos que ser pessoas inspiradoras, que inspiram outros, que outras pessoas veem, aquele cara, aquela mulher, aquele homem lá, aquela senhora, ela é diferente de quando falar com você. Quando você até olhar para a pessoa, quando você cumprimentar em todos os sentidos, as pessoas têm que perceber que isso é diferente, que você é uma pessoa diferente, mas você só vai conseguir fazer isso quando você estiver realmente vivendo em espírito, andando em espírito. Sozinho você não vai conseguir. Nós estamos, para finalizar, se aproximando de um novo ano. Se a gente quer um 2021 diferente, um 2021 com talvez mais bênçãos, ou talvez nem tantas bênçãos, mas um 2021 melhor para nós, com um bem-estar, seja na sua família, tem famílias com muito conflito, tem amigos e tal. Então, se você agindo assim, você vai estar, com certeza, tendo um 2021 melhor. E muitas vezes, talvez as pessoas não vão te retribuir de novo, com a mesma bondade que você retribui. Mas mesmo assim, você vai estar fazendo a vontade de Deus, isso é superior, entendeu? Nós temos que agir dessa forma, porque nós compreendemos os ensinos de Jesus.
sem esperar nada em troca. E, acima de tudo, nós temos que agir assim porque nós já temos a certeza no nosso coração. Nós já temos a convicção que Jesus já fez mais por nós. Que esse sentimento de amor, de misericórdia, tome o seu coração. Tome você. Que todos os dias desse novo ano que a gente vai se iniciar, você haja de forma diferente, haja com o amor de Jesus. Eu aposto que você vai ter um 2021 totalmente diferente. Amém? Essa era a palavra para essa noite. Espero que fique realmente gravado no seu coração. É uma palavra simplesinha, né? Você diz assim, fazer o bem, né? Em todas as coisas, fazer o bem, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fizesse. É simples. O evangelho de Jesus é simples. Entendeu? A gente tem que entender a simplicidade e só colocar ela em prática. Amém? Vamos nos colocar em pé, então?